Boa noite, pessoal. Na aula de hoje, nós tratamos sobre adaptação de seres vivos, Como sempre, falando um pouquinho sobre o tema, explorando, e também algumas propostas de práticas para o ensino médio, tá certo? Bom, primeira coisa, a gente tem que ter claro o conceito de adaptação de ser vivo, E dessas adaptações dele ao meio ambiente, né? E toda o seu modo de vida, tá certo? Falamos também sobre tipos de adaptações, a esse ambiente e as características desses três tipos de adaptações. Então, a gente falou das adaptações que é relacionado à questão estrutural e morfológica, as adaptações relacionadas à questão fisiológica e funcional, as adaptações relacionadas ao aspecto comportamental ou etológico, tá? Aí eu citei alguns exemplos, E trouxe duas propostas de atividade, que é nessas que eu vou conversar um pouquinho mais com vocês nesse vídeo, tá certo? A primeira proposta, ela fala de uma pesquisa, tá? De você direcionar uma pesquisa. Lembrando que para você direcionar uma pesquisa para aluno, seja ele do ensino fundamental 2 ou para ensino médio, você não pode só, pesquisem, você tem sobre isso, Do nada, como se surgisse, tá? Você tem que dar um embasamento, senão o aluno ele não sabe que linha seguir ou onde mais ou menos procurar, E o que procurar. Antes dessa pesquisa também, eu gosto muito de conversar sobre isso, porque essa é uma atividade isolada, Mas ela é uma das atividades que segue dentro da atuação do professor naquele ano, naquela turma. Quando você já tem algumas situações pré-estabelecidas com a sala, fica mais fácil, tá? Então, no começo do ano letivo, você está chegando na escola ou aquela turma é nova para você, é legal você falar do seu modo de trabalho, E, por exemplo, em relação à pesquisa, o que você deixaria definido? Porque senão você vai ter sempre aquelas mesmas perguntas, você vai ter trabalhos que você não imaginava que tivesse, Então estabeleçam já no início do ano algumas regras, Então, pessoal, quando for prova, a gente faz revisão, não faz revisão. Eu faço tantos trabalhos, De repente até não depende muito de você. Às vezes a escola já tem uma linha de trabalho, Mas em questão de pesquisa, eu aceito digitada, eu não aceito digitada, Quais os tipos de fontes de pesquisa que vocês podem utilizar? É com imagem, não é com imagem? Pode ser trabalho em grupo, não pode? Como é esse trabalho em grupo? Qual o papel de cada um, E se eu tiver trabalhos iguais, qual o procedimento, tá? Você falando isso para o aluno desde o início, com certeza ainda surgirão algumas situações que você não imaginava, mas é mais fácil de corrigir, você tem um embasamento, tá? Tem da onde partir. Então faça essas combinações. Você pode trazer, se a escola te oferecer ou se você conseguir, de repente você pode fazer uma demonstração para o aluno, A gente fala de ciências da natureza e o uso de tecnologias. Apresentar para os alunos alguns sites que você julgue interessante, tá? Vou pegar um material aqui, peraí. Como, por exemplo, você pode levar um data show, Um computador lá que você consiga a internet ou separar o material. Se não tiver internet, seria legal para você pesquisar. Você pode falar assim, olha, nossa pesquisa vai ser tal coisa. Fazer uma pesquisa com eles, Uma pesquisa com os alunos. Surgiu um tema e fazer uma pesquisa. O que vocês acham aqui, ó? Dá para copiar e colar, O que eu poderia retirar? Esse site aqui, vocês acham que é legal? Blogs, É confiável, tá? Então,
Coisas assim ajudam muito a você a nortear o trabalho do aluno. E é isso que é o seu papel como professor, orientar nessa busca do conhecimento, porque vocês estão vendo que informações eles irão encontrar de qualquer maneira na internet, tá certo? Bom, então norteiem essa pesquisa, eu acho que esse é um passo legal. Aqui, nessa orientação de pesquisa, né, nessa proposta, que era sobre adaptações, a ideia é trazer alguns temas, tá? Para que os alunos pesquisem. Então, ele traz o tema de adaptações e evolução, adaptações de defesa, adaptações para reprodução, adaptações para locomoção, adaptações para alimentação, adaptações para predadores, adaptações de frio e adaptações ao calor extremo e falta d'água. Somando, né, 8 subtemas, tá certo? Então, com isso, te facilita dividir a sala em grupos. Geralmente, sala de ensino médio é um pouquinho lotada, então fica mais fácil para você dividir com vários subtemas. Se por acaso, né, dependendo da pesquisa, os temas forem poucos para a questão de divisão, nada impede você de repetir os temas. Só que você pode fazer assim. Vamos ver o que cada um faz, né? E aí pode servir de base para o outro. Como você também pode pensar o contrário. Não, se eu ceder o mesmo tema, pode virar uma competição que não é legal, né? Dependendo do histórico. Então, o que você pode fazer? Você pega um tema e pede um enfoque diferente, tá? Então, não se aplica nessa atividade aqui, mas em outras situações de pesquisa pode ser que seja bem útil. E aí, o aluno pesquisou, né? Ele vai para casa, pesquisa, traz pronto e já apresenta? Não, o professor é o norteador. Da mesma forma, quando vocês estão fazendo, por exemplo, o trabalho de hora-aula, hora-relógio, o professor não te dá um subsídio, te dá um direcionamento parecido com isso, né? Claro que de uma maneira mais simples, tá? Peçam com antecedência essa pesquisa, a data de entrega, da apresentação do material, tá? Sempre peçam algo escrito para que você entenda o que eles pesquisaram, não só a pesquisa e apresente. Não, isso não, tá? Ele fica meio perdido. Marque uma data para que eles entreguem isso por escrito com tempo hábil e geralmente uns dias depois você pede a apresentação em seminário. Por quê? Porque você tem tempo de ter uma noção do que eles irão apresentar. E esse tempo mesmo para eles trazerem o material escrito, dá uma olhadinha pelo menos uma vez no meio da semana, como se fosse pré-projeto, né? Ó, eu quero ver o que vocês estão pesquisando, a tal fonte, o que vocês acharam, quais os materiais, como vocês estão dividindo, o que vocês vão escrever, né? Porque senão eles não constroem a linha de raciocínio, certo? Não constrói esse material. Aqui ele fala, né, que a atividade poderá ser organizada para apresentação do seminário, tá? Então, nesse do seminário também, é legal você pensar num quebra-gelo, adolescente, se for a primeira vez, né? Quando o aluno ele pega a intimidade com a sala e com o jeito que o professor conduz, tudo fica mais fácil. Mas a primeira vez é legal pensar num quebra-gelo. Vai você primeiro, chama o aluno um pouquinho, né? Pede para ele falar pouco, não espere grandes atuações no primeiro seminário e não desestimule seu aluno, senão ele perde essa vontade, tá? Lembrando que ninguém quer um apresentador de jornal, você quer ver se a pessoa consegue argumentar, construir essa linha de raciocínio, apresentar esses trabalhos e realmente ele conseguiu pesquisar, tá certo? Outra dica também, permita que todos apresentem, que todos falem, porque senão vai ser sempre aquela história. Um pesquisa, né? O outro escreve e o outro apresenta. Isso não é trabalho em equipe, tá? Cada um tem que ser explorado suas habilidades mesmo, que tem cada um de facilidade, né? Mas é legal que todos apresentem, todos passem por todas as fases, tá certo?
Com as informações adquiridas, né, com o trabalho já apresentado, isso pode ser, voltamos novamente à questão das mídias, tá? Essas informações, elas podem ser disponibilizadas de forma digital. Blogs, a escola tem um blog, né? Redes sociais, plataformas, mas outra dica muito importante, algo institucional, tá? Ou é um site, um blog, uma rede social, um canal de ciências da escola, ou um canal geral da escola, né? Não algo que é no site do aluno, na página do aluno pessoal ou da professora. Ela pode até compartilhar. Preste atenção, a maioria dos professores fazem isso. Eles compartilham, né? Eles seguem, pegam a publicação original da escola, tá? Da instituição e replicam, mas nunca diretamente no dela, na página pessoal da pessoa, tá certo? Avise também para os alunos os critérios que serão avaliados, né? Então, o que é importante nesse trabalho, tá? Não só por questão de avaliação para a disciplina, mas para quem está assistindo, tá? É legal também incentivá-los a que assistam com respeito à apresentação dos outros, que valorizem, né, comentem as publicações, as postagens dos colegas, tá? Isso vai acabar gerando um clima e um rodízio de informações e de boa convivência. Quando você perceber, se você conseguir trabalhar com isso, vira um hábito bem legal, tá certo? Você pode mostrar também, se você colocar no YouTube, né, nessas plataformas aí, até em Facebook, você vai ver muito trabalho de aluno, postada por eles mesmos. Então, em princípio, se eles não conhecem, eles ficam envergonhados. Mas percebendo que outros já fazem, que é legal, né, eles partirão para esse lado, tá certo? Uma outra proposta é a do bico de tentilhões, né? Que é um jogo, tá? Um jogo aqui que é feito com materiais diversos, né? E para que simule a oferta de alimentos no ambiente, tá? E para perceber qual a facilidade, quem tem mais facilidade para conseguir os alimentos, né? Esses instrumentos, eles simularão o bico dessas aves. Esse jogo aqui, ele pode ser feito, sugiro a vocês, né? Primeiro num grupo menor, 2 ou 3, tá? 4 no máximo para ficar par, dupla e dupla, né? Pode ser individual também. No entanto, eles, quando começarem a participar desses jogos, eles darão palpites. Nossa, mas isso aqui é muito ruim. Ah, você sabe o que dá para fazer, professora? Dá para colocar tal coisa. E se a gente pensasse nisso? Eu não sei o quê. Depois você pode criar o quê? Como se fossem campeonatos dentro da sala. Olha lá, você equipes sorteadas, né? Equipes, ou vocês montem. Vamos fazer um sorteio. Você pode dar um prêmio de participação, alguma coisa, né? Que os adolescentes gostem, os jovens gostem, você percebe. Só para incentivá-los. Depois você pode trocando as parcerias, enfim, né? Porque isso, você vai aprimorando o conhecimento. Fica fácil depois para você fazer a relação entre esse jogo, né, com os instrumentos, porque conforme eles vão treinando, concorda que eles desenvolvem habilidades? Como eu posso pegar melhor para ganhar o jogo? Ah, eu posso fazer isso, posso ter mais cuidado, né? E é justamente o que acontece na natureza. No caso das aves, essas habilidades que facilitam que elas consumam esse alimento, né? Tal bico proporciona. Acho que é isso, gente. Pensar sempre com o olhar de professor que tem que construir, ajudar o aluno a construir a aprendizagem, né? Ele não pode só repassar, não é jogar por jogar, não é pesquisar por pesquisar, isso o aluno não vai. É no sentido de dar opções, de dar ferramentas para que o aluno busque esse conhecimento de forma lúdica, tá? Mas um conhecimento verdadeiro. Grande abraço.
até a próxima semana, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.